Acredito que ter expectativa em um jovem talento é algo extremamente comum dentro do futebol. Até mesmo colocar eles como a esperança de um país. Jovens como Arda Güler e Florian Wirtz o tempo inteiro são hypados ao extremo. E não é à toa, eles são jogadores extremamente talentosos com técnica absolutamente fora da curva pela idade. No Brasil não seria diferente, e hoje a gente vai falar sobre alguns jovens brasileiros que estão sendo questionados e até mesmo vistos como uma espécie de flop. Figuras como Endrick, Andrei Santos e Vitor Roque. A gente vai conversar sobre esses três jogadores hoje, porque os três juntos formam um exemplo muito bom. Será mesmo que é verdade? Eles floparam, eles não vão dar certo na carreira? Você vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse assunto é a questão da expectativa. Cada um vai ter uma determinada expectativa para cada jogador. E é claro que a expectativa correta, ela tá dentro da zona de conhecimento. Quanto você entende sobre futebol vai determinar o quanto você espera de um jogador. Tem pessoas que esperam muito de jogadores que não apresentaram nada demais. E é muito comum ver muitos hypes sem sentido ou exagerados. Bom, cara, um exemplo que eu posso dar aqui pra vocês pra explicar essa questão da melhor maneira possível é o exemplo de Kobbie Mainoo do Manchester United. É um jogador que eu já citei aqui no canal. Eu acho ele extremamente exagerado. Vejo ele como um jogador que é hypado mais do que o que ele entrega. Ele é um bom jogador, mas ele não é nada demais. Ele não é nenhum Jude Bellingham, por exemplo. Ele tá muito abaixo desse tipo de patamar. Então, ele é visto como o futuro da Inglaterra, mas até agora ele não apresentou nada de sólido. A gente não sabe nem que posição ele vai jogar em campo. Então, a expectativa ela é sempre criada a partir do conhecimento de cada um. Esse é o grande problema. A depender do quanto você não conhece sobre futebol, você pode achar coisas absurdas. Porque nesse canal eu já tive muitas discussões em relação a isso. Com a própria torcida do Chelsea, que me acompanha bastante, né? Minha treta aí toda com o Caicedo vem muito desse lugar, né? A galera esperar uma coisa talvez um pouco irreal do jogador. E muitos outros jogadores aqui que eu já discuti que tem esse tipo de expectativa irreal ou real, a depender do que for. E isso também determina o que é um flop no futebol. O flop, ele não é nem tão feito do dinheiro gasto. Dembélé custou um absurdo pro Barcelona e não entregou quase nada. João Félix custou um absurdo pro Atlético de Madrid e não entregou quase nada. E realmente são flops. Mas além disso, eles tinham expectativa. Essa expectativa era criada porque Dembélé foi um dos maiores talentos franceses que surgiu, né? Era colocado junto com o Mbappé durante muito tempo. E também, João Félix era visto como o novo Cristiano Ronaldo durante um período da carreira dele. Então é óbvio, essa expectativa toda criou um hype, e esse hype criou esse flop gigante que esses dois jogadores foram em suas respectivas passagens pelos clubes. E basicamente é isso que cria essa sensação. Essa expectativa irreal que as pessoas têm é o grande problema. E aqui eu cito o caso do Vitor Roque. Vitor Roque aqui no canal eu já fiz uma análise dele. Nessa análise eu falei o que eu esperava dele e falei dos problemas que ele tinha como jogador. E eu disse e deixei bem claro que Endrick estava num patamar muito acima do dele e que era um jogador para você esperar muito mais, que tinha um teto muito maior e que tinha outras características que Vitor Roque não tem. E muita gente ficou brava naquele vídeo, né? Eu tomei muito hate naquele vídeo, muitos comentários ali foram inclusive retidos direto ali por causa da quantidade de xingamentos que tinham nos comentários, né? O próprio YouTube já proibiu o comentário, pra vocês terem noção do como foi a coisa, né? Tem uma galera que ficou revoltada com a minha pessoa falar que Vitor Roque não era nada demais. E naquele vídeo eu dei a previsão, Vitor Roque não vai ser um grande jogador no Barcelona, ele não deve nem jogar no Barcelona durante muito tempo, ele deve ir para outro clube depois. Eu falei que ele não tinha nível e no máximo, no melhor dos cenários, ele seria um jogador importante, mas reserva, ele não teria nível para ser titular, se tivesse um treinador que utilizasse bem as características que ele tem para campo. De resto, eu não imaginava e não vi um cenário onde Vitor Roque era realmente importante pro Barcelona. Claro, essa opinião deu muito o que falar, deu muita treta, deu muito problema e eu não me arrependo dela. Na verdade, naquele dia eu entendi que eu tava indo no caminho certo, né? E é claro, a galera da expectativa real, que colocava ele ao lado de Endrick, que colocou ele durante tanto tempo acima de Endrick, não entende esse cenário. E o ponto é, Vitor Roque era mais velho que Endrick, Vitor Roque tava passos à frente de Endrick na carreira dele, e é óbvio que o desempenho dos dois poderia ser parecido, mas as habilidades em campo, a técnica e muitos outros quesitos, quem faz análise de futebol sabe que Endrick tinha coisas que ele não tem e que ele nunca vai ter. Então, de fato, esse é o principal problema que a gente tem que entender no início, a expectativa. Se você espera demais de um jogador, você vai achar que ele flopou antes dele flopar e antes de acontecer qualquer coisa. Que é o caso de Endrick, cara. E aqui a gente começa a entrar nele. O caso Endrick. Bom, cara, Endrick é um jogador muito, muito talentoso. Eu não diria que não é nada absurdo. Eu acho que, por exemplo, um Estevão William é um cara que você tem que ter mais olhos, ok? Eu acho que Estevão é um cara que é o futuro realmente e ele tem as coisas pra chamar atenção. Endrick nem tanto. Mas Endrick é um jogador que tem valências que são raras no mercado. Ele tem coisas que só ele tem.
tem vantagens que só ele tem. Acho que a principal que a gente pode ver ali é a finalização dele, né? Ele tem uma finalização que foge muito o comum do futebol, um chute de fora da área muito poderoso, né? É um jogador que tem características físicas que são positivas, ele é rápido, ele tem boa força e tudo mais. Endrick não é muito alto, então pra um camisa 9 não é grande coisa, mas no time dele tem Kylian Mbappé, né? Que também não é muito alto. E aqui a gente entra no maior problema de tudo. Endrick não deveria estar jogando porque ele tá disputando vaga com Kylian Mbappé, em primeiro lugar. Então, contra Mbappé, é muito difícil você ser titular do time, cara. Porque Mbappé, ele sobe muito o patamar do que a posição vai fazer. É difícil se encaixar num Real Madrid onde o teu rival da posição é tão bom. Ele tá tão acima da média de você. E a galera, às vezes, aqui no Brasil, colocou na cabeça, e se você é uma dessas pessoas, eu peço que você pare com isso, que Mbappé é um jogador ruim. E é um problema gigantesco fazer isso, cara. É um problema muito grande. Mbappé, ele é provavelmente o único jogador dessa geração que se equipara a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ele é o único que tá junto desses caras. Eu quero que você coloque isso na cabeça. Não é nem um ponto de questionamento. É fato. Ele é isso. Ele é esse jogador todo. Aí vai ter gente que vai falar, mas ele jogava no Paris Saint-Germain, na Ligue 1. Só que Mbappé, ele é um domínio na Champions League. Ele é um jogador extremamente dominante, protagonista. Ele é dominante no cenário de seleção dele. 2 Copas do Mundo muito boas dele. Ele participou das 2, foi campeão de uma, chegou na final de outra, fez hat-trick, foi o jogador principal. O último culpado dele não ter ganhado a última Copa é ele. Mbappé, ele é o protagonista da França, ele é o protagonista do Paris Saint-Germain, ele é o protagonista de onde ele for. Ele é o grande jogador. Inclusive o início dele ruim no Real Madrid é normal. Apesar dele ser um craque, ele tem que se adaptar. Até Neymar, quando ele chega no Barcelona, pra quem não sabe, ele também teve esse período de adaptação onde ele teve que evoluir de nível, né? Ele mesmo fala nas entrevistas isso. Então é normal que, saindo de uma liga que é um pouco mais fraca que aquela liga, ele vai subir e ele vai ter que se adaptar. Não foi uma adaptação muito demorada, né? Demorou alguns poucos meses e hoje ele já apresenta um nível muito acima da média do que o que ele chegou. Então ser reserva desse cara que é tudo isso, não é nada demais. A galera tá esquecendo quem é Kylian Mbappé, cara. Eu entendo, você tá no seu grupinho aí que é fã de Neymar, que odeia Mbappé e tudo mais. Você quer ganhar esse ódio dele, você quer que ele brigue com o Vinícius Júnior, mas não vai acontecer, cara. Desculpa, não vai acontecer, cara. Mbappé é um dos principais jogadores do futebol. Você vai ter que engolir ele vai estar ali, ele vai ser um dos melhores do mundo e bater nele é muito difícil, cara. Tirar a titularidade dele é quase impossível pra qualquer jogador do mundo. E imagina pra Endrick, cara. Você imagina o quão difícil é, cara. Você acha que só o Real Madrid foi atrás de Mbappé, cara? Todos os clubes do mundo devem ter ido atrás de Mbappé e ele só aceitou um. Entendam isso, botem na cabeça de vocês, cara. Mbappé, ele tá em outro patamar. É óbvio que Endrick não vai conseguir bater nele. E não só por isso. E aqui eu te explico porque que Endrick não é titular e ele é tão pouco utilizado dentro do Real Madrid, cara. Ancelotti é um técnico bastante exigente. Ele é um técnico de altíssimo rendimento, ele precisa de jogadores prontos e jovens talentos normalmente não é o que se encaixa nesse cenário. Mas principalmente, Endrick tem um problema. Eu já citei esse problema aqui em outros vídeos e eu vou voltar a repetir aqui pra explicar pra vocês hoje. Endrick é um jogador de não centralização. Ele é um jogador que não centraliza muito. Para um centroavante, isso é muito ruim. E de fato, Endrick é um jogador que não parece um camisa 9, ele não parece um centroavante. Dá pra dizer mais que ele é um segundo atacante ou um atacante pela direita do campo e não um centroavante como a galera fica colocando. Então o Endrick, ele tem esse problema. Ele ainda não sabe centralizar e ser um 9 que você vai buscar em campo. Considerando esse problema, é claro que a gente tem um Endrick não muito confiável. E para Ancelotti, que tem padrões muito altos, é um problema jogar com Endrick. Então ele vai utilizar Endrick muito menos, até que Endrick aprenda a centralizar como um camisa 9, que é um grande problema que ele teve. Se você achar que eu tô falando besteira, peço que você pesquise a carreira de Endrick, vá atrás dos dados e você veja lá como é que ele se comportava em campo. Eu tô falando um bagulho que é fato, você pode achar. Inclusive, se você quiser ir no SofaScore da vida e olhar o mapa de calor dele, tá lá explicado, né, onde é que ele jogava em campo. Então, de fato, a gente tem um Endrick que não centraliza e a maioria dos treinadores tem alguma dificuldade em encaixar ele dentro do esquema tático, um dos motivos porque ele tá afastado da seleção brasileira, eu diria. Não é porque ele é ruim, mas porque ele ainda não está pronto. É normal, ele é muito novo ainda. O período de adaptação que Mbappé tá tendo, o dele vai ser ainda maior, porque ele tá vindo do Brasil pra Europa. Tem que se adaptar ao clima, a um novo estilo de jogo e tudo mais. É normal que Endrick seja reserva e ganhe poucos minutos. E muitas vezes num jogo mais difícil se ele botar um Brahim Dias como 9, porque Brahim Dias já tá pronto, ele já é um jogador experiente, pode fazer o papel de Mbappé melhor que Endrick por enquanto. Endrick tem muito talento, muitas habilidades e, de fato, esse aqui é um jogador que você tem que ter alguma confiança de que ele vai fazer algo grande. Só que ele não sabe usar essas habilidades ainda. É questão de tempo e aí ele vai saber utilizar. Então eu termino o caso Endrick por aqui. Agora a gente vai falar um pouco do caso Andrei Santos, cara. Cara, esse aqui é um dos piores casos pra se comentar, porque quando você vê alguém falando que Andrei Santos é um flop, essa pessoa simplesmente não tá acompanhando a carreira dele. Não tá. Nem um minuto. E aqui a gente vai explicar esse fato. Andrei Santos no Forest. Por que ele não jogou? É porque ele era ruim? Não. É porque ele não tem nível pra Premier
Premier League? Não. É porque o treinador Steve Cooper falou que não ia usar um jogador que ia embora muito em breve. Ele não queria usar um jogador emprestado. Foi uma idiotice? Foi. O desempenho de Steve Cooper no Forest tava uma merda. Ele deveria usar quem é que fosse pra tentar extrair o máximo de desempenho daquele time tão frágil que ele tinha. E ele pegou o Andrei Santos, colocou pra Cristo e não usou o jogador. E aí a gente tem um Andrei Santos que não conseguiu dar continuidade no empréstimo dele e foi embora. Agora, isso é culpa de Andrei Santos? Não. Ninguém é culpado de não ser utilizado. Às vezes o treinador não vai com a tua cara. E aí, você não pode falar que o cara flopou. É simplesmente o treinador não foi com a tua cara, tá ligado? Acabou. Ponto final. Não tem nada a ver com desempenho em campo. Ele nem jogou. E de fato, quando você olha pra o que ele tá fazendo hoje na Ligue 1, você sabe que ele teria dado muito certo. Hoje o Forest teria um jogador a mais, né? Emprestado até hoje, que provavelmente ele ia querer continuar jogando. É pedido do próprio Andrei Santos continuar jogando. Ele tá priorizando os minutos dele e pra mim é corretíssimo. O jogador tem que priorizar os minutos dele em campo. E o Chelsea tem planos pra Andrei Santos voltar e se tornar jogador do elenco ali, fazer parte do elenco muito em breve. Então Andrei Santos não tá descartado, como foi o caso de Ângelo e muitos outros jogadores que passaram pelo Chelsea. Só dando essa explicação inicial. Agora a gente vai falar de Andrei Santos na Ligue 1, cara. Bom, você pode achar a Ligue 1 a pior liga do mundo, uma liga muito fácil e tudo mais. Ela tem suas facilidades, de fato, mas é a top 5 liga do mundo, não tem o que falar. Entre essas 5 ligas, pra mim a Ligue 1 tá abaixo das outras 4, mas é uma liga muito boa e tá acima de muitas ligas, como por exemplo a Liga Portugal. E ser um bom jogador na Ligue 1 é difícil, principalmente no caso de Andrei Santos, porque ele tá jogando no Estrasburgo. Estrasburgo não é um time de grande expressão, Estrasburgo não tem um grande elenco, Estrasburgo não tem facilidade, cara. Você ser destaque no Estrasburgo é fácil do ponto de vista que você não tem ninguém de muito destaque também no elenco. Só que é difícil porque é um time de meio de tabela. E normalmente quando você tá no time de meio de tabela, tu apanha. E tem muito jogador talentoso que vai estar lá com desempenho lá embaixo porque tá jogando num clube de meio de tabela. Se ele tivesse no Paris Saint-Germain ou num clube de grande expressão da França como um Lille, era normal que Andrei Santos fosse um destaque. Só que não é o caso. E sim, Andrei Santos nas 2 temporadas emprestado, ele foi um absurdo no Estrasburgo até agora. O melhor jogador das 2 temporadas. Grande pontuação aí no SofaScore e é um jogador que marca muito gol, um jogador muito presente em todas as fases do campo, seja na fase criativa, defensiva e ofensiva do campo. Ele é um jogador perigoso. Como primeiro volante, ele é uma figura que não é cerebral, mas ele é uma figura que sabe fazer a bola progredir pra frente do campo. E como segundo volante, ele é incrivelmente perigoso, parece um jogador de box-to-box de extrema qualidade. Você quer um volante pro futuro da seleção? Não é nenhum desses jogadores que você tá imaginando. É Andrei Santos. Ele é o cara, ele provavelmente é o cara que tem que estar sendo convocado muito em breve. O desempenho dele no Estrasburgo foge muito à ideia de um jovem talento. Ele tá muito acima do que o que ele deveria estar. E com certeza ele deve voltar aí pro Chelsea e jogar muito bem. Então o caso Andrei Santos tá desmistificado, não faz nenhum sentido achar que ele é um flop. É só desinformação. Vamos lá, o último caso que a gente vai comentar, o caso Vitor Roque. E eu já falei aqui da minha visão sobre o Vitor Roque, não achava ele tudo isso. Eu acho que Vitor Roque pro Palmeiras é um movimento que faz algum sentido pra ele, né? Priorizando o campo dele. Talvez seja aquele um passo pra trás pra dar 10 pra frente, ou talvez seja o passo que tire ele definitivamente da Europa. Eu vejo alguns problemas em Vitor Roque como jogador, o principal deles pra mim é o treino. Eu acho que o físico dele tem que melhorar muito pra estar nos padrões da Europa. Para os padrões brasileiros eu acho que tanto faz, ainda mais que ele é jovem, ele pode compensar a falta de treino físico dele com um bom desempenho dele e o talento dele. A maioria dos jogadores fazem isso. É um problema, é claro que é um problema bem grave isso aí, isso bem claro. E tem muitas outras questões que Vitor Roque tem que a gente vai falar aqui. Só que, de fato, cara, eu queria que Vitor Roque fosse para um clube de formação, um clube que terminasse a formação dele, para ele deixar de ser esse jogador, por exemplo, que não sabe marcar, que não sabe fazer pressão alta da melhor maneira possível e que é um jogador que não é muito útil pro time. Dentro do Barcelona, o tal do Paul Victor, quando jogou a pré-temporada, foi muito mais útil que ele em campo. Jogou muito melhor que ele. E, de fato, ele é um jogador que tá muito abaixo. Tanto que o próprio Paul Victor, pra mim, tá abaixo de Ferran Torres como 9. Então, você vê o quão abaixo o Vitor Roque ele tá, cara. Eu avisei sobre tudo isso, eu avisei que ele não tava pronto, eu avisei que ele não tem esse teto todo alto. E pra mim, ele é um jogador que, por não ter tanto talento, cara, ele vai ter que se dedicar se quiser permanecer na Europa, se quiser ser um jogador que vai jogar lá. Agora, se ele quiser voltar aqui pro Brasil e relaxar como jogador e continuar aqui pra sempre, tudo bem. Ele vai ser um bom jogador aqui. Tenho certeza que ele vai ajudar bastante o Palmeiras. Mas Vitor Roque tem potencial pra mais, só que ele vai precisar se dedicar bastante, cara. Eu queria muito ver ele num Porto, num Leipzig, um clube de formação, pra terminar essas fraquezas dele em campo, né? Pra que ele marque melhor, pra que ele aprenda a se posicionar melhor em campo, pra que ele seja um jogador mais produtivo, uma figura de ligação mais segura, coisa que hoje ele não é. Então a gente tem um Vitor Roque que pode jogar a carreira dele no lixo, vindo pro Palmeiras, ou ele pode simplesmente vir aqui pra treinar e tentar de novo na Europa muito em breve. Por ele ter uma cláusula de venda, eu imagino que ele queira voltar. Espero que ele volte a um clube que valorize quem
quem ele é, que provavelmente não vai ser o Barcelona, cara. E aí pra quem xingou tanto Xavi, né, pra quem disse que Xavi era o problema, Xavi tava tratando mal o jogador brasileiro, tá aí, né, o problema nunca foi Xavi, cara, o problema era o próprio Vitor Roque. Bom, cara, é importante você entender que a expectativa que você tem que ter no jogador depende da fase dele que ele tá como jogador, cara. Às vezes tem uma galera que pega um jogador de 18 anos que acabou de sair da base e quer que ele seja a solução. Caso de, por exemplo, o Mark Gill no Chelsea, ele tava lá jogando e a galera cobrando ele como uma espécie de solução, sendo que não é o caso, tá ligado? Eu acho que essa expectativa que você tem que ter no jogador, ela tem que ter um pequeno pé no chão do que realmente é o que ele tem pra entregar. Tem jogador que tem um teto máximo muito alto, como por exemplo o caso de Steven William, por isso que ele tem um hype muito grande. Ele é um dos únicos jogadores que lembra um pouco as características que Neymar tinha, né? Que se aproxima disso, então você vê que tem um potencial muito alto. Mas não quer dizer que ele vai alcançar, e principalmente você tem que ter paciência. Eu, de Steven, não espero que em um ano ele seja titular do Chelsea, cara. Ele vai demorar um tempo no meu ponto de vista. Ele vai ter que se adaptar ao clima da Inglaterra, que é frio, às demandas que o futebol inglês vai pedir, e vai ter que se tornar outro jogador. Então é normal que a gente veja, por exemplo, Steven demorando um pouco mais pra engatar na Inglaterra, e aí você vai achar que ele é um flop. Mas não é, cara, não é. É apenas o normal. Porque tem uma galera que acredita aqui no Brasil que o futebol brasileiro tá em nível com o futebol europeu. Só que você acreditar nisso é a mesma coisa que você acreditar em conto de fada, meu amigo. Não tá. O físico é diferente, a velocidade é diferente, e não é nem minha opinião. É a opinião de jogadores profissionais. Pesquise qualquer um jogador falando sobre esse assunto, você vai saber exatamente disso que eu tô falando. O ritmo de zagueiro aqui no Brasil é muito abaixo do que é na Europa, tá ligado? Lá o ritmo do que seria de um volante, sabe? Tem que ter muito mais velocidade pra fazer as coisas em campo. Você acha que o cara que tá lá jogando, ele tá mentindo pra você? Ele tá inventando, na verdade, o futebol brasileiro tem um ritmo melhor? Não, não tem, cara. É um conto de fadas. Tá acreditando em mentira. De fato, o futebol europeu tá em outro patamar. Tá muito acima. Taticamente, fisicamente, a gente tá ficando pra trás aqui com o Brasileirão e tudo mais. Só que a gente tem que entender, cara, que quando esse jogador chegar lá, ele vai ter que se adaptar a tudo isso. E você vai ter que guardar essa expectativa. Não, Endrick não é um flop. Andrei Santos não é um flop. E Vitor Roque ainda tem muito tempo pra mostrar do que ele é capaz na carreira dele. Então eu, de fato, desmistifico tudo isso aqui no vídeo de hoje. Bom, agradeço a você que chegou até aqui. Eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível, usa a opção de hype aí na aba de comentários. Eu agradeço você que me escutou até aqui, ok? É muito importante a presença de todos vocês. E deixa aí na aba de comentários quem dos brasileiros na Europa está depositando a sua fé. É isso, rapaziada. Tchau.